Deus colocou isso no meu coração é para que todos saibam. Quando você estiver em Pêssamo, não é uma brincadeira, não. Não é uma festa qualquer, não. E tanto é isso que Paulo fala o seguinte, que aquele que toma para sua sem discernir, toma para sua própria condenação. Então, Pêssamo é dia de condenação. Tanto é que o traidor é descoberto aonde? Aí eu falei, agora estou entendendo tudo. Porque sem discernir. Então tem juízo, porque é dia de juízo. Olha que coisa. A nação do Egito foi destruída em Pessa. Teve Pessa, foi destruída. A nação inteira. E com Yeshua ia ser a terra inteira. Então você imagina o juízo que Yeshua suportou. Meu irmão, não dá. A gente olha muito a parte física, né? Mas o juízo de Deus é parte física, parte da alma e no espírito. É juízo completo. Você pode imaginar o que ele suportou? Por isso que ele falou assim, forte touros de Bazã me cercaram. Quem são os touros de Bazã? Demônio, meu irmão. Os demônios vieram para devorar ele. Muito forte. Né, meu irmão? A gente precisa ter cuidado, porque a gente não conhece as escrituras. As escrituras não é você leu e você entendeu. Sai disso, porque isso inclusive é perigoso, porque você lê e diz assim, já sei, sabe nada. Ninguém, nenhum de nós. A profundidade da palavra é muito grande. Amém? Então, nós estamos na Paraxá e esqueci das crianças. Cadê as crianças? Por causa de Yeshua. Ele suspendeu o juízo. Ele recebe o juízo, ele tem poder de receber o juízo, aí a terra não foi destruída, mas como Deus é justo e precisa aplicar o juízo, ele suspendeu o juízo até um próximo período, que é Apocalipse. Está suspenso até um dia estabelecido, que nós não sabemos qual é, mas aí virá mesmo. Amém? Vamos orar. Oi. Sim, sim. É a mesma coisa. Fala. É isso mesmo. Tá? Vamos orar, né, gente? Pai eterno, em nome de Yeshua, nós abençoamos essas crianças e trazemos no coração dela o shalom de Yeshua. Sim, porque é Ele que é o verdadeiro pastor de nossas almas. Guarda essas crianças debaixo do talite de Yeshua, que haja paz e que todo espírito contrário à verdade seja repreendido e tirado daqui em nome de Yeshua Hamashia. Quem vai dar aula? Aidana. Senhor, toma a Aidana em suas mãos, dá uma porção dobrada do seu espírito sobre ela, para que quando ela abrir a boca, não seja ela, mas seja Yud-He-Vav-He, em nome de Yeshua, falando por ela. Dá ordem aos seus anjos a respeito deles e que eles possam ser guardados naquele lugar, para que ela possa semear a verdadeira semente no coração dessas crianças. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Glória a Deus. Nós estamos na Paraxá, alguns falam Bamidbar, né? Mas o original, não que não seja válido, eu acho que é válido, mas o original é Bemidbar. Bemidbar. Bonitinho, né? Mas não põe nome de filho, não, né? Bemidbar. O brasileiro tem esse hábito, não tem? De botar, pegar alguma coisa na Bíblia e botar o nome do filho. Tem um monte assim. Então, Bemidbar ou Bamidbar, não é? Significa no deserto. Espiritualmente, o Senhor leva todos nós ao deserto. Isso faz parte do processo de salvação. Não é? Significa ir para o deserto que você é tirado do mundo. Não é?
Você é tirado do mundo. Não é? E Yeshua fala assim: o mundo vos odeia, porque vós não sois do mundo. Porque o mundo ama aquilo que é dele e você não é mais dele. Amém? Glória a Deus. Você não é mais dele. E essa paraxá vai de Números 1 a 4:20, a Haftará é 1 Samuel, profeta Samuel 20, 18 a 42, e a porção do Berit Hadashá, Lucas 1 a 12, 59. Ontem nem falamos a respeito dessa paraxá, nós falamos a respeito de 1 João, que fala do testemunho, quem testemunha na terra a respeito de Yeshua. É o Ruach, o Espírito, o quê? A água, representado pelo batismo de Yeshua, mas representado por uma coisa também, que eu até esqueci de falar, que quando o guarda fura o lado de Yeshua e pega o coração dele, desce água, também testemunha, amém? São as águas, e o sangue dele derramado, amém? Falamos um pouquinho sobre isso, que é muito importante, e falamos também que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho também não tem a vida eterna. Porque a vida eterna não é do ser humano, está em Yeshua. Se você quer continuar vivo, a vida eterna, você só encontra, ou melhor dizendo, a fonte da vida eterna é Yeshua. Amém? O pessoal está achando que é Marte, mas eles vão ver que não é Marte. Que vai chegar em Marte, beleza, achou vida em Marte? Tudo bem. Mas de onde veio para Marte? É o mesmo problema, de onde veio para a Terra? Veio de Marte. E de onde veio de Marte? E aí isso não tem fim, porque a origem da vida está em Yeshua. Porque o Pai tem vida em si mesmo e deu ao Filho ter vida em si mesmo. É a vontade do Pai. E fim de papo. Eu não aceito isso, eu acho que a vida está em Marte. Vai para Marte, então, você vai lá, ver se encontra a vida. Amém? Nós já sabemos onde está a fonte da vida eterna, Yeshua HaMashiach. E a Bíblia é bem clara, quem não tem o Filho, não tem a vida. Está falando de judeu e gentio? Sim, tanto judeu quanto gentio. Se não tem o Filho, logo não tem a vida. Não importa quem você seja, a sua origem. Então, este livro começa em Números 1, de 1 a 3, falando assim, olha, falou Yud Reva Virre a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro. O que está escrito aí, ó? Tenda do encontro na sua Bíblia? Você não trouxe Bíblia, hein? É. Uns também tá tenda da revelação, não é verdade? Vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? No primeiro dia, ó, do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Só para você se situar, isso acontece 2 anos depois que Israel saiu do Egito. Olha que coisa. 2 anos depois. E Israel ainda nem tinha tomado a direção da terra de Canaã nesse período. Mas estava já 2 anos no deserto. Deus estava forjando Israel. Amém? Olha o que o Senhor diz. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, os da idade de 20 anos para cima. Eu estou nessa contagem. Você não, você não é homem? Não, está aqui homem. É. Cabeça por cabeça. Isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra, a esses contarei segundo os seus exércitos. Primeiro eu vou esclarecer que eu falei assim na tenda do encontro, porque esse é o original, tenda do encontro. Amém? O tabernáculo. No original é chamado de tenda do encontro, ou tenda da assembleia, né? Alguns fazem assim.
Na sua Bíblia, provavelmente, está a tenda da revelação. Tem algumas Bíblias aí que é tenda da revelação, outros tenda da congregação, né? No original está, presta atenção, Beorhel Moed. Isso é original, tá? Ohel é tenda ou abrigo. E Moed é tempo fixado, encontro ou assembleia. Amém? Como é no tabernáculo ou tenda que Yud-Heh se revela a Israel, o termo também foi traduzido por tenda da revelação, tá bom? É por causa disso, eles leram lá, viram que Deus se revelava a Israel ali, então eles botaram tenda da revelação. Está errado? Não, não tem problema, só estou explicando, tá bom? Agora esse texto que acabamos de ler, com muito fundamento, não precisa nem ter dúvida, nos apresenta a formação do exército de Israel por ordem de Yud-Heh. Né? Deus está querendo o quê? Montar o exército de Israel. Só pessoal de 20 anos para cima. 21, ser um menino cheio de vigor, bom para batalhar, é ou não é? Cheio de vontade. E também os de 70 anos, que puxavam a espada, né? E montavam a cavalo, e eram cheios de vigor. Então, os versículos lidos apresentam um recenseamento militar, tá bom? Ordenado por quem? Pelo próprio Criador, para organizar os homens aptos à guerra de 20 anos para cima. Portanto, Hashem está estruturando em Israel um exército para guerras. E isso causa espanto em muita gente, até dentro da igreja atual. Porque criou-se uma paz branca, não é verdade? Solta pombo branco, bandeira branca, não tem isso? Não é? E isso entrou na igreja. E a igreja, geralmente, as pessoas pensam que ir para a guerra não é de Deus. Mas se você prestar atenção no Taná, Deus fala tempo para tudo. Inclusive tempo para e tempo para paz. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Então, aqueles que julgam que guerra não é do Senhor, estão entendendo errado. Amém? Porque isso causa muito espanto. Sim, pode parecer estranho o que eu vou falar para vocês, mas existem e existiram grupos chamados cristãos que afirmam que Yud-Heh é contra exércitos, contra as guerras, defendendo uma postura pacifista radical. Isso não é bíblico. Espantou? Mas isso é ministrado dentro das igrejas como se fosse verdade. Não é? A paz a todo custo. Inclusive, existem grupos que rejeitam qualquer participação em forças armadas, na polícia ou qualquer órgão de segurança. Diz que não é de Deus. Quem disse que não é de Deus? Eles, né? Porque a Bíblia não fala isso. Outros movimentos históricos, e esses eu posso citar o nome, são os Quakers, não é? E os Menonitas. São grupos chamados cristãos. Também pregam a recusar-se a agir contra a própria consciência e a recusa ao serviço militar. Eu botei aqui consciência porque para a consciência deles, guerra é pecado. Não é? Eu não posso pegar em arma, eu não posso fazer uma defesa. Mas se você ler as escrituras, você vai ver que não é bem assim não. Mas eles usam textos bíblicos para provar para vocês ou para as pessoas de que guerra não é de Deus. E eu separei só um, tem outros, tá? Mas eu separei esse, que eles falam mais dele. Mateus 26, 52. Eis que um dos que estavam com Yeshua, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, Yeshua lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada
morrerão. Então eles acham que isso aqui é uma palavra de Yeshua condenando a guerra. Olha só, não misture as coisas. Tem gente que mistura. Por exemplo, o cara saiu armado, assaltou e matou os outros. Isso é violência. Presta atenção. Não é que a guerra não tenha violência, mas existem guerras que sempre existirão até Yeshua voltar. Tem guerras que, por exemplo, se eu for alistado e ir para a guerra, o que eu tenho que fazer? Beijar o meu inimigo? Dar uma flor para ele? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atirar. Porque se eu não atirar, o que vai acontecer? Eu vou morrer, o meu amigo que está do lado vai morrer também. Então, na guerra, não é pecado matar. Senão você teria que condenar Davi, concorda? Davi não entrou em batalha, matou. Ele não pôde construir o templo, porque ele estava com a mão suja de sangue. Mas ele entrou em guerras. E ele perguntava ao Senhor, Senhor, tem me dado esse povo nas minhas mãos? Deus falava sim, Davi ia para a guerra. Tem me dado? Deus falava não, Davi não ia para a guerra. Então, guerra não é que seja boa. Ninguém está falando que guerra é bom. O que estamos dizendo é que Deus não condena a guerra. Bom? Inclusive, Deus criou um exército em Israel. Foi o próprio Deus, não foi? Porque homens que eram escravos, né, no Egito durante 400 anos nunca iam pensar em formar um exército, concorda? Então o próprio Senhor teve que intervir para que eles criassem um exército, né? Então esses grupos que são contra, eles falam usando também esse texto. E este acontecimento não mostra que Yud-Heh-Vav-Heh, o seu filho, é contra a guerra. Mostra que Yeshua rejeitou o uso da espada como meio de defender sua missão na terra. Ó, ele está falando, não é com guerra, com armas, que eu vou cumprir a minha missão na terra. Ó, é isso que ele quer dizer. Ele disse a Pedro, mete a tua espada no lugar, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Ensinando que o reino de Yud-Heh-Vav-Heh não se estabelece pela força do exército e nem das armas humanas. É um reino diferente. Não é um reino que vem com um exército e destrói outro reino e toma conta de tudo. Não é assim que esse império, vamos chamá-lo assim, vai tomar conta da terra. Esse império começa diferente. Ele começa o quê? Buscando o quê? Vou te mostrar que não é a paz que esse reino começa. Esse reino começa a buscar o coração dos homens, coisa que os impérios terrenos não têm poder para fazer. Primeiro é o coração dos homens, porque perguntam para ele, cadê o teu reino? Ele falou, meu reino não é visível, ele está dentro do coração. Ó. Então, a estratégia do império divino para tomar conta da terra é diferente dos impérios dos homens. Você vai entender mais isso. Amém, meu irmão? Ele quer ensinar que o reino de Yud-Heh-Vav-Heh não se estabelece pela força dos exércitos nem das armas humanas, mas pela obediência e entrega à vontade do Pai. Ele não lutou lá, Pai, afaste de mim esse cálice. Ele falou, não, a vontade do meu Pai é que eu morra, então eu vou morrer. Amém? É assim que se implanta o reino de Elohim. Confirmando o que o próprio Pai estabeleceu, dizendo por meio de seus profetas. E Yeshua está fazendo o que o Senhor já havia dito pelos seus profetas. Você quer ver? Zacarias 4,6. Olha o que diz. Ele me respondeu dizendo, esta é a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh para Zorobabel, dizendo, não por força, nem por ou poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E isso é amplamente esclarecido, sabem que profeta? Oséias 1,7, que diz assim,
mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, o Elohim deles, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Então o Senhor já estava avisando Israel que não salvaria Israel por exércitos humanos. Então, quando Pedro tira a espada para lutar, Yeshua está dizendo: não, meu amigo, eu sei que sua intenção é boa, mas o meu reino, a minha missão aqui não é defendida por exércitos. E ele diz para Pedro o quê? Você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria ao Pai e ele mandaria legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Ó, fala de guerra. Mas o Pai já havia dito que não salvaria por exércitos humanos. Yeshua está estabelecendo exatamente o que foi dito pelo Pai em Oséias, que sua missão de salvação e conquista da terra não é nem por armas, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem por seus cavaleiros. Você pode acrescentar, nem pelos helicópteros, nem pela bomba atômica, nem pelas metralhadoras, nem pelas granadas e nem pelos soldados bem treinados, né? Não é. Pois o reino de Yud-Heh-Vav-Heh de seu filho não opera como os reinos terrenos. Não é pelo mesmo caminho dos reinos terrenos, que conquistam pela força de seus exércitos e de suas armas. Logo, então, por que Hashem criou um exército em Israel? Tem que entender isso. Visto, inclusive, que o Senhor tem poder para derrubar qualquer exército humano, não tem? Para pensar, gente. Eu não sei se vocês são como eu penso. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu fico pensando nas coisas. Eu fiquei pensando, Senhor, para que tu criou um exército em Israel? Se o Senhor pode destruir? Não pode? Sinceramente, gente, Deus precisa de exército humano. Mas por que ele fez? A gente precisa entender. E eu vou te dizer por quê. É muito simples. A resposta está no Salmo 115, 16. Abre a sua Bíblia. 115, 16. Aí todos leem alto. Eu vou contar de 1 até 3. Vou contar de 1 até 3, vocês vão ler em voz alta. Todo mundo. Você nunca mais vai esquecer. Salmo 115, 16. Posso contar? 1. Estou contando ainda. Zerei. Vou contar de novo. 1. Eita. Então trouxe sua Bíblia, né? 1. 115, 16. 1. 2. E posso? 3. Vamos lá. Hã? A terra pertence a quem? Aos filhos dos homens. A terra tem um proprietário. E quem é o proprietário dela? Tu, eu, nós. Os homens. Quem é homem aí? Levanta a mão. Pois é. A propriedade terrena foi dada pelo Criador ao homem. Mas o homem foi bocó. Perdeu não, ele entregou. Nós, filhos dos homens, entregamos nas mãos de Satanás e seus anjos caídos a posse da terra. Nós que entregamos. A ponto de Satanás se tornar, sabe o quê? Príncipe deste mundo. Ele não é príncipe de uma parte da terra, meu irmão. Ele é príncipe deste mundo todo. E você lembra o que ele oferece a Yeshua? Eu ofereço todos os reinos, só Minas Gerais que não. O resto, eu
eu entrego todos os reinos na sua mão, se prostrado me adorar. Você nota que Yeshua não fala assim, tu é mentiroso, os reinos não te pertencem. Pertence sim, todos os reinos da terra. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Minas Gerais, Israel, eita, até Israel. Sabe por quê? Israel pediu o quê? E tem rei lá agora? Tem o que lá? Primeiro-ministro. Israel não pediu a Deus primeiro-ministro? Pediu? Então tem algo de errado. Amém, meu irmão? Você entendeu isso aí, ó? E Yeshua mesmo, você pode conferir, chama Satanás de príncipe deste mundo em 3 oportunidades. Você vai ler aí, hoje não, mas na sua casa, João 12:31, João 14:30 e João 16:11. Ele está dizendo que Satanás é príncipe desse mundo, é príncipe legal. Não é príncipe ilegal, é legal, porque o dono da terra, na realidade o dono é o pai, mas quem Deus confiou a terra, e os homens entregaram na mão de quem? Às vezes nós precisamos meditar nessas coisas para a gente entender o que acontece na Bíblia, viu, meu irmão? A terra nos foi concedida e, portanto, cabe a nós fazer o quê? Assumir a responsabilidade de lutar pela terra e reconquistá-la. Somos nós, porque fomos nós que entregamos. Se não fôssemos nós que tivéssemos entregue, fosse outro, aí seria o outro, que teria obrigação de conquistar. Mas fomos nós que entregamos nas mãos de Satanás. Então, a nossa responsabilidade é de lutar para reconquistá-la. Daí, Yud Revav cria o exército em Israel. Então, podemos afirmar que as guerras que Israel, naquele período, iria lutar, faziam parte de um plano divino de reconquista da terra. Ó, e que também era uma guerra para preparar a vinda do Mashiach, que derrotará com o sopro da sua boca, como está escrito, o príncipe deste mundo, e que governará a terra no trono de Davi em Jerusalém. Então, todo esse processo, o exército é um instrumento de Elohim dentro desse processo. Mas presta atenção no que Hashem fala em Devarim 20, de 1-4. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos, carros e povo mais numeroso do que tu, deles não terá temor, pois contigo está Yud Revav teu Elohim. Aí virou covardia, é ou não é? É ou não é? Pô, quem que está com os exércitos de Israel? Lembra o que Davi falou para o gigante? Tu vem com armas e lanças. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de quem? De Israel. O exército de Israel tem um Senhor. Ó. Yud Revav teu Elohim que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para entrar na peleja, ou seja, peleja aqui é o quê? Guerra. O sacerdote é muito diferente. O sacerdote se chegará e falará ao povo e lhe dirá: ouvi, ó Israel, vós estáis hoje para entrar na guerra contra os vossos inimigos. Não se amoleça o quê? Cara, você não pode ser covarde. Você é covarde? Seu coração amolece? Você tem medo de morrer? Então, meu irmão, fique em casa. É melhor ficar em casa. Não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, porque a gente quando treme, não é? É porque a gente está com medo. Nem vos aterrorizei diante deles, pois Yud Revav vosso Elohim
é o que vai convosco a pelejar por vós. Pelejar aqui vou traduzir, guerrear. Ou seja, o Criador entra por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Ué, então como é que Deus não gosta de guerra, se Ele mesmo entra? Hein? As pessoas precisam prestar atenção no que estão lendo. Deus é um Elohim de guerra. Adonai Tsevaot. E o de Revavirê se revela não apenas como aquele que apoia Israel nas batalhas, mas como o verdadeiro comandante que participa e conduz as guerras de Israel para Israel vencer. Mas aí não vale, né? Aí não vale. Que peso é esse, hein? Aí é brabo. Porque quem vai contra Israel? Mas as nações não iam? Pois é. Tem que entender por quê, né? Então, é ele quem lidera o povo na missão de reconquistar toda a terra. Presta atenção, a partir de um ponto estratégico. Porque se você ler a Torá, você vai ver que Yud-Heh, ele tem estratégias. Já percebeu? Nas guerras, o que ele fazia? Ele constrói estratégias para você vencer. Então, olha só, ele quer conquistar toda a terra. Mas você vai notar que ele não lutou por toda a terra. Ele lutou por uma terra. Qual? Só por Israel. Gente, ali é o ponto estratégico para a conquista de toda a terra pelo reino de Deus. Isso é estratégico, é por isso que a palavra fala muito de Israel, da terra de Canaã, que emana leite e mel. É porque dali que saiu a lei, dali que saiu o Mashiach, dali que saiu toda a estratégia de Yud-Heh para conquistar a terra como um todo. Inclusive já chegou até na América do Sul, porque você já tem o reino de Deus no seu coração. Mas partiu de onde? O que nós cantamos? De Sião sairá a lei. Sião é o ponto estratégico, é o quartel-general, é o pentágono do reino de Elohim. Porque tem que ter. Como é que as nações começam a dominar as outras? Primeiro ela se fortalece na sua região. Olha o Império Romano. Primeiro começou em Roma. Começou em Roma. Começou expandindo. Brigou contra os cartagineses, que era um império poderoso. Venceu eles. Aí Cartagena, né? Aí ele começou a crescer, dominou quase a Europa inteira. Quase não, toda. A Europa toda. Né? Dominou. Todo império tem que ter um ponto estratégico de sustentação. E o ponto estratégico de sustentação do reino de Elohim é Sião, Canaã. Amém? Glória a Deus. Canaã, a terra prometida. E por que o exército de Israel tem o reforço, eu diria, significativo do próprio Criador? Hein? A Bíblia responde. Por que o Senhor acaba entrando na guerra também e dando vitória a Israel? Isso está revelado lá em Hebreus 2, de 6 a 7. Hebreus 2, de 6 a 7. Olha o que diz. Mas em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que se lembres dele? Ou o filho do homem para que os visites? Fizeste um pouco menor que
De glória e de honra o coroaste. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Gente, somos feitos menores que os anjos. Este termo menor, no texto de Hebreu, nos revela uma grande diferença de poder, de conhecimento entre homens e anjos. Gente, há um abismo, vamos dizer assim, de diferença entre nós homens e os anjos. Claro que há, inclusive de conhecimento. Ó, a Bíblia diz que os anjos sabem que existe um só Elohim. E estremece. Eles sabem, eles têm conhecimento, o homem não tem. Ó a diferença. O homem vai ter, mas o homem nasceu na terra, não tem. Tanto é que adora os demônios, né? Ou imagem de escultura, que é demônio também. E isso é uma realidade, pois os anjos não são limitados como nós homens. Não são, gente. Se eu sair correndo daqui com pressa, e estou com pressa de fazer alguma coisa, se eu tentar passar por aqui, não vai dar certo, vai. Eu vou ter que dar a volta, passar pela porta. O anjo não. O anjo não. O anjo aparece, desaparece. O anjo passa pela parede. Não tem obstáculo para ele. Olha a diferença. É ou não é um abismo? É um abismo de diferença. A Bíblia nos mostra anjo que se transforma em fogo. Você já leu isso? Eu não botei os textos aqui, que eu acredito que vocês já leram. Né? A própria palavra em Hebreus diz que, que Deus faz dos seus anjos labareda de fogo. Então o anjo, ele tem outra natureza, ele não é igual a nós. Ele não tem a nossa natureza. O anjo tem outras leis criadas por Deus que regem eles. Então eles podem aparecer, desaparecer, eles podem vir em glória, eles podem vir em forma de homens. Aí você para pensar numa coisa. Pensa comigo. O anjo pode aparecer igual um homem, igual um varão? Pode. A partir de 1940, teve um piloto americano, e o cara era muito treinado, foi o primeiro que viu o objeto não identificado voando. Ele não relatou como passou a imprensa relatar. Ele só relatou o que ele viu. E o que ele viu tinha forma de charuto. É o que ele viu. Ele não disse o que era. Ele apenas disse que viu e não sabia identificar o que era. A imprensa americana falou que ele tinha visto o quê? Um objeto no formato de disco. É por isso que as pessoas veem disco voador. A partir de 1940, você pode fazer uma pesquisa que você vai ver que é isso. Eu esqueci o nome do piloto. O piloto não disse nada de disco voador e nem ele disse que era extraterrestre. Ele disse o que viu. Ele é um piloto de avião, está acostumado a ver coisa na atmosfera, né? Eles são treinados. Ele viu aquilo e ele não identificou aquilo. Ele disse que a velocidade daquilo era muito grande. Podia ser meteorito que bateu na Terra, ele podia ser um monte de coisa. Mas a imprensa é a imprensa. E aí a imprensa falou que era um disco que voava. E aí as pessoas começaram a ver disco voador. E até hoje está vendo disco voador. E as pessoas também começaram, aí tem outro processo, as pessoas começaram a ver humanoides. Em forma com cabeção, com braço comprido, não é? Dedo comprido, perna comprida, olhos grandes. Se o anjo tem poder para se transformar e parecer um homem comum e falar comigo, não é? A ponto de eu não identificá-lo como um homem comum, não é? Então os demônios não são anjos. Eles têm poder de aparecer aquilo que nós projetamos na consciência do povo, no imaginário do povo. Você está entendendo, meu irmão? E é real. Você não é uma irrealidade. É real. Eles tocam até na pessoa, são anjos. Eles têm outra natureza. Amém? Então fica esperto aí, tá? A Bíblia nos mostra anjos que se transformam em fogo como anjo do Senhor. Que se manifesta em fogo, na sarça ardente, no altar de Manoá, lembra do pai de Sansão?
e na descrição de Hebreus, que fala sobre isso. Isso mostra que os anjos podem aparecer em formas poderosas e sobrenaturais, sempre refletindo, estou falando dos anjos santos, a glória de Deus. Os anjos caídos refletem a glória do diabo, né? E eles nunca aparecem do jeito que eles são. Por isso que a Bíblia diz que eles aparecem como anjo de... Eu uma vez tive uma visão, eu vi um homem, pá, mas eu olhei o pé dele, o pé entregou. Eu vi, isso não é de Deus, é demônio. Então, gente, ele pode aparecer de forma diferente para você. E o imaginário popular é isso. Então, eles aparecem dessa maneira e são extremamente convincentes. Mostra também anjos capazes de derrotar exército inteiro, como em 2 Reis 19:35 você vê em casa, onde um só anjo matou 185 mil homens. Só um. Nessa proporção que esse anjo matou aqui, se você pegar, se um anjo sozinho teve poder para matar 185 homens, então imagina nessa proporção que esse anjo matou, 10 anjos. Nessa proporção só. Não é que é só 185 mil que eles matam. Eu estou dizendo, ele matou 185. Imagina 10 com ele matando, você multiplica por 185 mil, meu amigo. E vai dar o quê? Você sabe? Hein? 1.850.000 homens. Só 10. Não, aí eu não vou nem contar. Não vou nem contar. Eu estou falando dentro da proporção que aquele anjo matou ali, né? Se botasse 10, ia matar 1.885 homens no mole. Anjo. Tá? Se convenceu que anjo é maior que nós? Quando a palavra fala que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, você entende esse menor aí? Tem gente que não entende, tem gente que pensa que é isso aqui. Não é isso, meu irmão. Menor aí é um abismo imenso. Amém? Então você concorda, se eu for lutar contra o menor dos demônios, eu vou me dar bem? Eu vou me dar mal, é claro. Por quê? Porque eu tenho uma natureza, sou menor que eles, e eles têm outra natureza, e têm poder. Amém? Ó, te convenci? Se Hashem, em Israel, colocasse Israel para lutar contra os exércitos, os homens, você pode ter certeza que Israel não teria sucesso. Mas eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Espera aí, ó. Israel não estaria lutando só contra aqueles exércitos humanos. Atrás dos exércitos humanos estão demônios poderosos. Então, os anjos caídos dominavam a terra e as nações ímpias e dominavam seus exércitos. Então Deus estava colocando o quê? Um exército de Israel sem demônio, humano, para lutar contra exército com potestades malignas. E você vai notar, isso é mostrado nos filmes, mas eles ficam como loucos, não é? Matava, estuprava, botava fogo, cortava a cabeça, furava o olho, fazia todo tipo de maldade. Por quê? Porque tinha demônio com eles. Demônios dominando aqueles exércitos. Então você pode perceber que os impérios lutavam pelas suas potestades malignas. E eu fui pesquisar para ver se é. Ó, os egípcios iam à guerra como representantes do demônio Ra e Amon. Tudo era, matava e ofertava a Ra ou Amon. Então eles iam em demônio. A vitória era vista como uma confirmação da ordem desses demônios. Então, quando eles ganhavam, é porque eles obedeceram à ordem desses demônios. E isso não é ficção, não. Isso é um fato. Existem demônios na Terra.
Os assírios afirmavam lutar em nome de Assur, o demônio nacional deles. Parece até o padroeiro. Ah, copiou. Você viu o que Deus falou para Judá? Hein? Os vossos deuses é o número das vossas cidades. É igual o Brasil. Os deuses do Brasil é o número das suas cidades. Cada cidade tem um padroeiro, tem um demônio dominando. E o demônio maior é a potestade que está aqui perto de São Paulo. Está em São Paulo. Pois é. Então você vai vendo aí, ó. Os assírios afirmam lutar por Assur, o demônio nacional, e dedicavam suas conquistas a ele. Os babilônios lutavam em honra a Marduk, considerado o demônio supremo da cidade. Os romanos lutavam em honra, agora você vai conhecer, Júpiter. O planeta chama Júpiter por causa do demônio. Ou seja, eles estão dando o nome de uma coisa que Deus criou ao demônio que nada fez. E também Marte. Ó, Marte chama Marte por causa dos demônios romanos. E outros deuses antes das batalhas, acreditando que a vitória dependia da aprovação dessas potestades malignas. Logo, o exército de Israel não é apenas uma força militar, mas um instrumento nas mãos do Criador para ajuizar também os demônios. Amém, meu irmão? Então a coisa é mais profunda do que você está imaginando. Cada inimigo derrotado não era somente o exército do inimigo humano que caía, mas também as potestades malignas que estavam ali naquele exército caíam de joelho diante de Yud-Heh-Vav-Heh, o Senhor dos exércitos de Israel. Amém, meu irmão? Então, quando tinha as guerras, não era só a guerra humana. Caía também aquela potestade maligna. E você quer ver como é verdade? Quando o assírio foi invadir Israel, falou o que para Israel? O Judá, a Síria. Pô, você acha que teu Senhor vai te guardar de mim? Ó, eles tinham consciência de coisas espirituais que hoje o Ocidente não tem. O Ocidente cortou isso como se isso não fosse uma verdade, como se isso fosse coisa de homens antigos. Só que isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. As guerras de Israel também serviam como juízo divino sobre as nações ímpias. A Bíblia deixa claro que muitas dessas batalhas não eram apenas conquistas territoriais, mas atos de julgamento de Yud-Heh-Vav-Heh contra povos cujo pecado havia chegado ao seu limite. Veja em Devarim 9, de 4 a 5. Tem vários textos, mas só botei esse. Depois que Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, os tiver lançado fora diante de ti, não diga no teu coração, ó, por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nessa terra para possuir, porque pela iniquidade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, Israel, nem pela retidão do teu coração, ó, que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade dessas nações, e o de Revavirê, teu Elohim, as lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus usava também as guerras de conquista como juízo sobre as nações ímpias. Depois que Yeshua nasce de mulher em Canaã e completa 30 anos e começa a anunciar o reino de Elohim, inaugura-se uma nova dimensão de batalha. Não acabou. Mudou o nível. Para nós que cremos nele, porque nós somos alistados a um exército. Quando Yeshua completa a sua obra na terra, nos libertando por meio de Peça, da mesma forma que foi com Israel, Yud-Heh-Vav-Heh chama-nos para a formação de um exército. Sabia disso?
A igreja perdeu noção disso. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo 2, de 3 a 4. Sofre comigo como bom soldado de Yeshua. Tem gente que pensa que isso é figurativo. Não é não. Que isso é simbólico. Não é não. Você está alistado para uma guerra. Acorda em nome de Yeshua. Tu que dorme e Yeshua vos esclarecer. Sofre comigo como um bom soldado de Yeshua HaMashiach. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para... Tem gente que pensa que ele está falando isso simbolicamente. Não, espiritualmente é isso que ele fez conosco. Nos alistou para a guerra. Nós somos um exército. Estamos alistados em um exército. Inclusive, nossas armas não são as naturais criadas pelo homem. Está escrito em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Militar é guerrear. Vou traduzir. Embora andando na carne, porque nós estamos na carne, não guerreamos, não entramos em guerra segundo a carne. Não é segundo a carne que eu vou guerrear agora. Não é que esteja errado, mas agora nós somos um exército que vai lutar em outro nível. E isso faz parte do processo de domínio da terra do reino de Elohim. Pois as armas da nossa milícia, o que é milícia? Nós vamos lutar corpo a corpo. Rafael, com quem? Você já está lutando. Você já está lutando. Quantos de nós já teve experiência deitado na cama à noite, de madrugada, que vem uma coisa e nos prende na cama e a gente sai em nome de Yeshua. Pô, sai. Sufocar, matar. Olha o que ele fala. Pois as armas da nossa milícia não são carnais. Não é granada metralhadora, é outro nível de batalha. Chegou um outro período do processo de domínio. Começa com as guerras humanas, aonde Deus está presente no exército de Israel para derrubar os demônios que estão também naqueles exércitos ímpios. E agora nós estamos em outro nível, subiu o nível. Agora, o Senhor está nos preparando, não mais para lutar contra o exército humano, mas para lutar com os demônios que usam os exércitos humanos. É outro nível, subiu o nível, a batalha é pior, ela é mais ferrenha, é corpo a corpo, por isso é chamado milícia. A arma da nossa milícia não são carnais, nem pode ser, mas poderosas em Yud-Heh-Vav-Heh, para demolição de fortalezas espirituais. Os padroeiros, aqueles demônios que dominam os exércitos dos ímpios, derribando raciocínios. A coisa é pior. E todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Yud-Heh-Vav-Heh. A igreja não conhece, porque a igreja ela não está batalhando no nível que deve batalhar para derrubar os baluartes que impedem a minha compreensão de quem é Yud-Heh-Vav-Heh. A igreja recuou. A igreja ocidental recuou. É uma batalha muito mais ferrenha. Precisa de jejum. Olha que diferença. Quando eu ia na guerra física ali com Israel, eu não podia jejuar, eu tinha que estar bem alimentado. Mas agora a guerra é outra. Eu preciso de jejum, preciso de oração. Na outra eu precisava de ir. Não podia ter medo, porque o Senhor ia comigo. E enquanto eu derrubava o inimigo humano, o Senhor derrubava
o espiritual. Agora não. Agora eu tenho que ir direto no espiritual e derrubar aquele que usa o exército humano. Mudou. Você tem que ter muito preparo, muita santidade. Conhecimento da palavra tem que ser profundo. Porque você vai derrubar raciocínios. Você vai derrubar baluartes espirituais que impedem o homem de ver a verdade. Você vai contra os exércitos de Satanás diretamente, não mais através da guerra humana, mas agora no nível celestial. Rafael, mas eu sou da carne, não importa. Não importa. O Senhor elevou o nível da batalha. O Senhor te colocou capacitado para isso. Porque Ele não põe ninguém que Ele não capacitou primeiro. Ele capacita o homem e coloca agora o homem num nível aonde ele briga direto com os demônios. Você vai ver. Ó. E levando cativo todo pensamento à obediência a Mashiach. Eita. É fácil isso? É muito mais difícil você lutar com os exércitos como Israel está lutando. E, estando, presta atenção nisso, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a sua obediência. Eita, o reino de Elohim domina tudo com a obediência. Por isso que Yeshua foi orar, falou, Pai, afasta de mim esse cálice, filhinho de sangue. Deus falou, não, filho, você tem que morrer. Ele se sujeitou em obediência ao Pai para vencer. Então, nós só vamos vencer, nós só vamos cumprir quando nós obedecemos. E aí a gente vinga a desobediência. Meu Deus, eu estava escrevendo isso, pensei, mas a igreja está desobedecendo, Senhor. Nós vamos vingar a desobediência também da igreja, com a nossa obediência. E você está cansado, porque a igreja fala muito disso, da nossa armadura, em Efésios 6, 13 a 18. Porquanto tomai toda a armadura de Yud Revaver, é dele. Não é mais a armadura. Cara, quando você... Perdão, cara. Gente, eu me empolguei. Gente, lembra de Davi? Davi prefigura a batalha espiritual, porque quando coloca a armadura humana nele, ele não consegue se mover. Não pode ser armadura humana nessa batalha. Tem que ser a armadura de Yud Rei Vav. Por isso que ele falou assim, você vem contra mim com armas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E o gigante caiu. Caiu ou não caiu? Nunca mais. Quando cai, não levanta. Então, nossa armadura tem que ser de Yud Rei Vav. Não adianta botar o chapeuzinho do exército, metralhadora, melhor que seja. Não é? Não adianta, porque nessa batalha, para demônio, eu posso dar um tiro de canhão nele que não vai adiantar. Não, você pode até acertar, mas não adianta. Ele tem outra natureza. Não vai fazer efeito nenhum nele. Mas essa armadura de Yud Rei Vav, essa tem efeito sobre ele. Ó, para que possais resistir no dia mau. Aí a pessoa pensa que é no dia mau da sua vida. Não, o dia mau é o dia da batalha. O dia da guerra. O dia que você tem que sair e batalhar. O dia que você não tem que dizer, Yeshua me ajuda. Não, você tem que ir e em nome de Yeshua vencer, como foi Davi. Ó, e havendo feito tudo, ou seja, batalhado, você permaneça firme. Ó, soldado de guerra. Estais, pois, firme, tendo cingido
os vossos lombos com a verdade. Gente, tem que ser a verdade. Não pode ser a mentirinha evangélica ou a mentirinha teológica, que acha bonito. Não pode. Não pode viver com mentiras. Não pode. Você tem que cingir teus lombos com a verdade plena. Ainda que você não tenha o conhecimento da totalidade dela, mas aquilo que você conhece tem que ser a verdade. Não pode ter mentira. Aí você pensa, mentira é o que eu conto de mentira. Não, meu irmão. Qualquer conceito que não esteja na Bíblia é mentira. Então você tem que avaliar na sua vida. Porque você tem que cingir. Cingir é o quê? Vestir os seus lombos com a verdade. Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A sua palavra é a verdade. Ó, vestida a couraça da justiça. Nós temos que ser justos. Até para prejuízo próprio nosso. Temos que ser justos. Não podemos andar em injustiça. Porque senão não tem couraça. Couraça é aquilo que protege órgãos vitais. Ó, preciso estar cingido com a verdade e com a couraça da justiça. A justiça protege os meus órgãos vitais. Coração, pulmão e até o estômago. Porque se tu recebe uma flecha aqui no estômago, você morre por intestino, fica tudo. Então essa parte aqui tem que ser muito bem protegida. E é pela justiça. Calçando os pés com a pregação do... É porque põe evangelho, mas é da boa nova. Você tem que entender a boa nova do reino. Você tem que entender quem é o rei do reino. Você tem que entender que não tem trindade, que é o Pai e o Filho é o rei do reino. Tem que entender a boa nova. Não pode ser mais ou menos, tem que entender. Senão você não está preparado para a batalha, tu vai perecer. Ó. A boa nova da paz, tomando sobretudo o escudo da... Não pode faltar emunar, né? Tem que ter fé. Fé é o escudo. Com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ó, ele está falando de guerra espiritual. Ele não está falando de guerra no nível de batalha humana, ele está falando em guerra num nível maior. E parece que a igreja está despreparada para isso. Tomai também o capacete da salvação. Você tem que pensar sempre na salvação, meu irmão. Por isso que é capacete, a mente. Coloca a mente na salvação. Você precisa nisso. Em vez de você ficar pensando na novela das 6, das 8, das 9, das 10, você pensa em salvação. Vai ler a Bíblia, vai entender a Bíblia, vai orar para que você sempre pense, puxa, fique pensando no reino de Deus, entendeu? Tirar a mente de pensamento ruim aí da terra, não é? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Ó, eu só consigo guerrear nessa batalha com a palavra no meu coração. Senão você vai ser derrotado. Tomai também toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Ainda temos que orar também de forma contínua, não é? Pelos santos. Não estamos mais em uma guerra física contra exércitos humanos usado por forças malignas invisíveis, mas agora estamos num nível de luta espiritual que é direta contra forças malignas invisíveis que usam os exércitos humanos, pois está escrito em Efésios 6, 10 a 12. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de
toda a armadura que já lemos, de Yud Revavirê, para poder de permanecer firme contra as ciladas do diabo. Meu irmão, o diabo apronta ciladas. E nós temos que estar com a armadura preparado, na verdade, para que nós possamos desvencilhar ou destruir essas ciladas malignas. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Aqui ele está explicando. Você não está numa luta mais como Israel está, de guerra contra exército humano. Os exércitos humanos ali estão endemoniados, sabia disso? Eles odeiam Israel. Então Israel ainda está nessa batalha. Nós pertencemos a Israel, mas nós somos uma milícia acima dessa batalha. Numa batalha muito maior do que essa batalha. Você fica impressionado com a morte dos homens, mas aqui, meu irmão, você está falando de eternidade. Aqui você está falando de guerra contra potestades malignas nas regiões celestes. Ó, nós temos autoridade na terra, o diabo tomou. O Senhor nos devolve a autoridade da terra e nos coloca com autoridade nos céus. Precisa compreender essa verdade. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Você viu quantos exércitos a gente briga aqui, pois não é contra carne e sangue, então não estamos nessa batalha mais, que temos que lutar. Não, porque antes está correto. Israel está correto, está brigando contra o homem, mas tem demônio lá no exército daqueles homens. Mas sim contra os principados, Principado, quem são os principados, gente? Hein? Os principados são os padroeiros. Eles são, principado é lugar. Por exemplo, Principado de Mônaco, é aquela região de Mônaco. Então, principado é onde os demônios estabelecem que essa região aqui é minha. Você está entendendo? Então, quando o homem fala que o Rio de Janeiro pertence àquele demônio, ali é um principado. Então, nós temos que brigar contra esse principado. Niterói tem? Nem sei se tem. Tem? Não fala o nome, não. Então, nós temos que brigar quando o principado cada cidade tem um. Então, nós temos que lutar contra esses principados. Nós temos que lutar em oração, em jejum, em palavra, em verdade, contra esses principados. Contra as potestades. Potestades são poderes que estão nas regiões celestes. Nós temos que lutar também. É a nossa missão. Nós somos uma milícia para isso, preparada pelo poder do Senhor. Não é? Contra os principados do mundo dessas trevas. Contra as hostes espirituais, da iniquidade nas regiões celestes. Além de nós lutarmos aqui, nós lutamos com autoridade nas regiões celestes. Quando a igreja fica aí tomando posição humana política, ela não está cumprindo aquilo que deveria. Rafael, não posso ser político, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando aonde a igreja concentra a sua luta. Quando você vê aonde a igreja está concentrando a sua luta, é que você vai ver que ela é carnal e ela saiu do propósito. Porque o propósito não é lutar contra carne e sangue mais. De Israel da igreja não. A igreja está num nível mais alto. Ela vai lutar aqui contra as potestades malignas nas regiões celestes, contra as potestades, contra os principados. Nós temos que repreender sim os principados. Rafael, mas eu tenho medo de retaliação. E você precisa voltar para a caserna, para treinar. Você está errado. Nós vamos ver isso aqui, tá? Recebemos de Yud Revavirê, por meio de seu filho Yeshua, autoridade para lutar nesse nível de batalha espiritual. E para travar essas guerras no âmbito espiritual, Yeshua, o filho de Yud Revavirê, nos concede duas coisas essenciais: autoridade e imunidade para agir no reino espiritual.
prestou atenção? Autoridade e imunidade. Rafael, de onde você tirou isso? Lucas 10, 18, 19. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda é o quê? E nada vos fará dano. Então não tem nenhuma retaliação. Nós somos imunes, em nome de Yeshua, à retaliação maligna. Ó, olha o que ele está dizendo aí. Ah, mas ele mete medo. E daí? Ele pode gritar à vontade, mas ele não pode tocar em mim. Diz assim, ele pode gritar à vontade, fazer o que for, mas ele não pode tocar em... Você crê nisso, meu irmão? Você entende isso? É a autoridade que Yeshua nos concedeu. Ele não pode tocar em nós. Não pode. Se tocar, tem. Se tocar, tem alguma coisa errada em nós. Vou repetir, ó. Eis que vos dou poder. Ele está falando que está nos dando poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, toda. E nada é nada, vos fará dano algum. Se está havendo dano, temos que orar para perguntar aonde está a nossa brecha. Não estou dizendo que não temos. Estou dizendo que nós temos que saber onde está a brecha, porque a autoridade é concedida por Yeshua e ela tem valor até o dia de hoje. Se tem dano, tem algo. Você parou para pensar que o filho de Yud Reverê nos deu autoridade de pisar toda a força do inimigo? E não importa a força ou o poder do inimigo, ele não nos fará dano algum. Somos imunes à sua ação. Se estamos na presença do Senhor, se estamos com o lombo cingido da verdade, se estamos com o capacete da boa nova, se estamos com o escudo da fé e com a espada do Espírito, meu irmão, ele não tem poder contra nós. O problema é que as pessoas, capacete da salvação, o problema é que as pessoas pegam o Espírito da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra, e vai conhecer teologia. Aí, meu irmão, a espada não serve. É espada fraca. Não dá. Não dá. Como é que você vai lutar com espada que quebra? Você está no meio da batalha lá, tua espada quebra, como é que você faz? Tu está perdido. E às vezes as pessoas acham que está ok, vai estudar no banco teológico lá, aprende teologia e acha que é bambambam. Bam, bam. Aí entra na batalha, se dá mal. Você tem que ter cuidado com isso, meu irmão. Tudo que nós vivemos, nós temos que ir na Bíblia para ver se aquilo está correto. Tudo. Está correto isso? Ó, a Bíblia está dizendo que não, então larga. Porque nós temos que pegar a espada do Espírito, que é importantíssimo na batalha. Então, ó, você já entra nessa guerra sabendo que o inimigo não tem como retaliar contra nós. E se formos guerreiros assim, a este nível, certamente em nós se cumpre o que está escrito em Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor jamais colocaria qualquer um de nós em batalha se ele não nos preparasse. Então, se nós estamos sendo preparados verdadeiramente, nós vamos entrar nas batalhas e vamos ser mais que vencedores, sem ter medo algum, porque o diabo não pode fazer nada conosco. Se estamos na presença do Senhor, comemos a carne dele, bebemos o sangue dele, ele não tem autoridade e poder sobre nós. Pode gritar, pode ameaçar, fica com medo não, meu irmão. Você só dizer para ele assim, você não tem poder nem autoridade sobre mim. O que Yeshua falava? Está chegando o príncipe desse mundo. Eu não tenho parte com ele. Por que eu não tenho parte com ele? Eu não tenho nada da minha vida com ele. Ele não tem autoridade nenhuma sobre mim.
porque eu não tenho parte com ele. Eu não faço o que ele quer. Eu não fiz o que ele queria que eu fizesse. Eu não fiz. Eu não me prostrei diante dele. Eu não devo a vida a ele. Eu não devo nada a ele. Eu não me prostituí. Eu não fui contra o pai. Eu não tenho nada. Lembra que quando Moisés falou assim para Faraó largar o povo, o Faraó falou assim: não, mas seus gados ficam aqui, vocês vão. Ele falou: nenhum pelo e nem unha ficará no Egito. É por isso que Yeshua diz: eu não tenho parte contigo. Não tinha nada com o diabo. Nada na vida dele. Nada, nem uma unha ele tinha. Por isso o diabo se prostra diante. E todos os demônios. Porque quando ele foi em Gadara, aquele endemoniado fez o quê? O que ele falou? Que vieste, ó filho de Elohim, porque vieste nos incomodar antes do tempo, ó, porque eles já sabem que Yeshua vai incomodar eles no tempo que Deus estabeleceu. Isso já está estabelecido. E as pessoas têm muito medo. Mas em Romanos diz, mas em todas essas coisas. Que coisas são essas? Nas batalhas, nas guerras. Somos mais. Não somos vencedores, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Assim como na Torá, Israel, além de ter um exército físico que luta contra exércitos físicos usados por potestade maligna, e Israel é um povo consagrado, com Yud Revavirê como comandante supremo, tendo Moisés diante deles, nós, igreja, da mesma forma, não é? Também somos um exército capacitado para lutar diretamente nas regiões celestes contra as potestades malignas que usam os exércitos humanos. Também somos um povo consagrado. Somos ou não somos? Pedro não fala? Nós somos um povo consagrado, com Yud Revavirê como comandante supremo. Agora, a diferença é que nós temos Yeshua HaMashiach, seu filho, diante de nós. Israel, Moisés, nós, Yeshua HaMashiach. Para executar essas batalhas, nós não vamos só. Lembra que o Senhor falou para Israel que na batalha eles não estariam só? Nós também, na batalha, não estamos sós. Pois é. Não é à toa que lemos no Salmo 46, de 7 a 11, assim: Yud Revavirê, Senhor dos Exércitos, está conosco. Eita. O Elohim de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras de Yud Revavirê, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Yud Revavirê. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está com quem? Conosco. O Elohim de Jacó é o nosso refúgio. Yud Revavirê é chamado Senhor dos Exércitos. O Yud Revavirê de Sevaot, em muitas passagens do Taná, aparecendo mais de 200 vezes. A expressão destaca Yud Revavirê como comandante supremo dos exércitos celestiais e também dos exércitos de Israel e também dos exércitos da igreja dos dias de hoje, aonde seu filho anda diante de nós para o louvor da sua glória. Shabbat Shalom. Glória a Deus.